penal ele não é algo novo na sociedade. Essa ideia de tirar alguém da sociedade e puni-lo vem lá desde o século XVIII. Bom, começando pelo começo, o que é prisão? Prisão é o ato de capturar alguém que cometeu algum crime. Esse crime vai ser definido de acordo com a sociedade. Tem o intuito de tirar a liberdade da pessoa como uma forma de punição por aquele ato. E tem as penitenciárias. Penitenciária é o local onde o indivíduo fica preso. Tem uma diferença entre a palavra penitenciária e a palavra presídio. No presídio estão detidas as pessoas que ainda vão passar por um julgamento. E na penitenciária, as pessoas que já têm o seu julgamento efetuado. O direito penal até o século XVIII foi marcado por várias penas desumanas e cruéis, até porque naquela época não tinha nada de direitos humanos, né? Então, a privação de liberdade não era uma forma de pena em si, mas sim como custódia, ou seja, para prevenir que a pessoa, né, o acusado, não fugisse. E também naquela época existia uma produção de provas, que era por meio de torturas, né, essas coisas todas. Então, o acusado ele aguardava o seu julgamento e a sua pena privado de liberdade. O encarceramento era um meio e não o fim da punição. E foi apenas no século XVIII que começou a ter a privação de liberdade como uma forma mesmo de punição definitiva, porque houve um gradual banimento daquela parte toda de tortura e coisas mais desumanas e cruéis. A pena de prisão passa a exercer um papel de punição de fato, e é tratada como uma forma de humanização das penas. Já segundo Foucault, a mudança nas formas de punições vem conforme as mudanças políticas da sociedade. Com a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia, a punição deixa de ser aquele espetáculo público, porque naquela época era muito comum, a gente até vê em alguns filmes assim, mas de épocas, então era muito comum que a pessoa que ia ser punida fosse posta em praça pública e lá torturada assim, na visão de todos, para todos verem e meio que também entenderem as coisas que podem e não podem fazer. Então, tipo assim, se você fazer algo errado, isso daqui vai acontecer com você, entendeu? Então muda-se o meio de se fazer sofrer, deixando de punir o físico, né, o corpo da pessoa, para punir a alma. Essa mudança, segundo Foucault, é um modo de acabar com as punições imprevisíveis e ineficientes da pessoa contra o condenado. O poder de julgar e punir deveria ser melhor distribuído e assim criando uma proporcionalidade entre o crime e a punição. No fim do século XVIII que começam a surgir os projetos do que seriam hoje as penitenciárias. No Brasil, foi a partir do século XIX que se iniciou as prisões, com celas individuais e oficinas de trabalho, e também a arquitetura própria que a gente vê nas prisões. O Código Penal de 1980 possibilitou o estabelecimento de novas formas de prisão, novas modalidades de prisão, considerando que não havia mais penas perpétuas ou coletivas, tendo as penas restritivas de liberdade e também com um prazo máximo de 30 anos. No Brasil existem 3 tipos de penas: a privativa de liberdade, a restritiva de direitos, então perda de bens, de valores, prestação de serviços e de multa. No início do século XX houve variações para um melhor controle da população carcerária. Nesse período surgiram tipos modernos de prisões adequadas ao preso e à categoria criminal. Então tinham os contraventores, que eram bêbados, mendigos, menores, que eram menores de idade, isso considerado naquela época, porque nessa época a gente já não fala mais menores, é um termo errado. Termo errado porque dá aquele ar de superioridade, como se o adulto fosse superior ao menor, e não é isso, porque na Constituição, né, somos todos iguais perante a lei, essas coisas todas. Então já é atualmente um termo errado de se falar. Acessados, que eram as pessoas que acreditavam na inocência daquela pessoa, então ela não era colocada junto com as outras pessoas que já eram julgadas. Loucos, que eram pessoas que tinham qualquer problema mental, e as mulheres. E com a reforma do Código Penal, foi abandonada a distinção entre as penas, se restringindo aos 3 tipos de penas. Existia um sociólogo chamado Émile Durkheim, e a gente consegue relacionar os estudos dele com esse tema, que ele fala da relação entre o indivíduo e a sociedade. Tem um conceito que se chama anomia. Anomia quer dizer ausência ou desintegração das normas sociais. O conceito surgiu no intuito de descrever as patologias sociais, ou seja, as coisas que não são normais.
Educar é a própria privação de liberdade, é uma forma de regulamentação. Ou seja, os homens só abandonam seu estado de natureza, ele considera um estado selvagem, criando um mundo na qual ele domina, sendo esse mundo a sociedade. Resumindo, o homem só se tornou humano quando se tornou sociável. Bom, a sociedade é complexa. E o processo de aprendizagem e a consciência coletiva é formado durante o que ele chama de socialização. E tudo o que habita na nossa mente, que serve para nos orientar como devemos ser, sentir e nos comportar, ele chama de fatos sociais. Resumidamente, o que as pessoas sentem, pensam ou fazem, independente das suas vontades próprias, é um comportamento estabelecido pela sociedade. Então não é algo que está imposto especificamente para um só indivíduo. É algo que já estava lá e continua. Então se algo não vai bem em um setor da sociedade, todas elas vão sentir. A partir disso existe uma coisa chamada instituição social, que é o conjunto de regras e procedimentos que são aceitos pela sociedade. O Estado com as instituições tem o objetivo de manter a ordem na sociedade. Então, pensando nesse conceito, a prisão é um meio de retirar o desviante da sociedade, punir ele e reeducar. E ele fala também que é normal ter esses desviantes, mas não ao ponto de ter uma crise social. Bom, agora falando um pouquinho sobre o capitalismo. O capitalismo ele preza a acumulação de dinheiro, ao lucro. Então, nesse sistema, o dinheiro é algo muito valorizado. Precisando de dinheiro, a pessoa para se manter e para viver. Só que a realidade não é essa, né, gente? Tem a desigualdade social, que eu falo muito aqui no canal. E a desigualdade social, ela aparece assim com mais força justamente nas periferias. Porque o que são as periferias? Como que surge uma periferia? Então, existem os centros das cidades e esses centros geralmente, por ter um desenvolvimento, por ter mais circulação de dinheiro lá vai ser mais caro, porque vai ter mais circulação de dinheiro. Então, por exemplo, as coisas vão ser mais caras, os aluguéis vão ser mais caros e quem não tem esse poder aquisitivo para se manter ali nos centros vai se afastando, entende? Então elas vão sendo construídas um pouco mais distantes dos centros da sociedade, da cidade, porque vai ser um lugar mais barato. E assim, é claro, é óbvio que o capitalismo influencia muito as entradas das prisões. Sim, eu tô expondo uns fatos de cada vez e depois eu vou juntar tudo e explicar melhor. Então vai guardando um pouquinho sobre o capitalismo, um pouquinho sobre o surgimento das prisões, que depois vai ficar bem mais claro. Bom, nós temos a penitenciária e ela tem uma divisão que é o sistema socioeducativo, que é as penitenciárias voltadas para os adolescentes. O sistema socioeducativo começa com o Código de Menores de 1927 e tem uma perspectiva toda higienista, no intuito de fazer uma limpeza nas ruas. Tiravam as crianças da rua por ser órfãos, por ser pobres. E aí, em 1979, houve uma reforma desse código. Conforme foi passando o tempo, através de muitas lutas e estudos, teve todo aquele cenário de fim da ditadura e a criação da Constituição Federal. Na Constituição foi feito o artigo 227, que é o artigo que dá a criação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E também que define as crianças e os adolescentes como detentor de direitos, como um sujeito de direitos. No sistema socioeducativo existem as medidas socioeducativas. Antes de tudo, a gente tem que entender qual é o público que atende essas medidas. Então, atende adolescentes que são considerados de 12 a 18 anos incompletos. Não tem crianças? Então, não tem crianças. Se uma pessoa comete um ato infracional, que quando a pessoa é ou uma criança ou um adolescente, não é considerado crime, e sim que ela cometeu um ato infracional. Então, se uma criança, que criança é considerado menos de 12 anos de idade, comete um ato infracional, tem toda abordagem diferente do que para um adolescente e para um adulto. Então, para o adolescente, ele vai ficar em medida socioeducativa e o adulto ele vai ser preso. Como medida socioeducativa tem a advertência, que é quando o juiz chama a atenção para o adolescente para que ele não cometa novamente um ato infracional. Existe também a reparação de dano, parar o dano provocado por uma pichação, tipo assim. Existe a prestação de serviço à comunidade, que é uma forma de reparar o dano também.
Existe a liberdade assistida, que tem uma restrição de direitos, porém não afasta ele do seu convívio familiar e da sociedade. Existe também a semi-liberdade, que o adolescente ele vai ficar durante a semana na instituição e nos finais de semana ele volta para casa dele. E existe a internação, que já é algo mais sério, e em último caso, que é quando o adolescente tem a sua privação de liberdade mesmo. Todas as medidas passam por um juiz, toda aquela burocracia. Atualmente, o sistema penitenciário se encontra com várias dificuldades. Falta de investimento, superlotação, falta de infraestrutura, falta de higiene e por aí vai. A ideia de todas as prisões mundiais era de prender e ressocializar. Só que essa parte, principalmente de ressocialização, não funciona, muito menos no Brasil. No estado de São Paulo já tem metade da população carcerária do Brasil todo. E também nos últimos anos houve um aumento da superpopulação. Mas o que é, né? É quando uma cela que abriga X pessoas, por exemplo, uma cela abriga 3 pessoas só, e quando você vai lá ver tem 18 pessoas. Elas ficam falando tipo, abriga 3 pessoas, mas tem 18 lá? É porque cabe 18 lá. Mas não é bem assim, gente. Para que a pessoa cumpra a sua pena de forma digna, que tenha um espaço para dormir, para comer, tenha uma condição de higiene. Quando tem muitas pessoas dentro de uma cela, a dignidade vai embora. Porque também já apresenta vários problemas, falta de ventilação, calor, falta de colchão, lugar para dormir. Teve uma lei, em 2011, que possibilitou algumas alternativas à prisão provisória para presos não reincidentes, ou seja, que não tinham cometido nenhum crime anterior. Cometeram delitos leves, como por exemplo fiança, monitoramento eletrônico. A liberdade dessas pessoas pode causar um pouco de insegurança, mas aí tem o procurador Eugênio Pacelli de Oliveira, ele falou assim: muitas vezes a prisão produz o próximo problema. Você colocar uma pessoa que não tem histórico nenhum presa é algo muito complicado, pois a prisão é um ambiente de violência e isso afeta as pessoas. E de acordo com o Ministério da Justiça, de 2000 a 2010, houve um aumento de 113% dos presos. E com o aumento dos presos e com as condições ruins, penitenciárias acabam se tornando vários depósitos humanos. A situação acaba gerando mais fugas, mais rebeliões. Os agentes penitenciários, eles não vão ter controle de vigiar todo mundo que tá lá, porque tem pessoas a mais do que deveria. Bom, agora falando sobre dados, eu já vou um pouquinho mais pro lado para colocar as fotinhas para vocês. Então, existe o Infopen, que é um sistema de informações estatísticas relacionadas a esse tema. E aí eu tô trazendo alguns dados aqui de dezembro de 2019, então é um dado bem recente. Vocês estão vendo aí, o total de presos no Brasil era 748.009. E aí tem as divisões, né? Então, por exemplo, tem as pessoas no regime semiaberto, no provisório. Então, assim, é muita gente. E, gente, vocês acham mesmo que o Brasil tem uma infraestrutura para suportar 748 mil pessoas presas? Não tem. Outro dado que fala sobre o déficit de vagas. Então, em azul tá a quantidade de vagas de acordo com os anos. Então, 2000, 2005, 2010, 15 e 2020. Olha a relação do azul, que são as vagas, para o verde, que é a população privada de liberdade, ou seja, as pessoas que estão presas. Tem uma diferença muito, muito grande. E outra coisa que a gente pode ver aqui é que cada ano que passa, ele vai se distanciando mais. Então, em 2020, é muita diferença, gente. Um dado é sobre a taxa de aprisionamento. Então, desde 1990 até 2020, essa taxa foi subindo quase que exponencialmente. Exponencialmente é quando ela cresce em disparada, sabe? Ao infinito e além. E assim, em 2020 tá muito alta. Pouquinho, não foi nem declínio, né? Foi quase uma estabilização ali no ano de 2000. Mas vai passando um ano, tá aumentando bastante. Se um dia você for fazer algum trabalho sobre esse tema, esse Infopen é muito bom, porque tem dados muito precisos. Quando você abre, tem mais de... tem muitas páginas, é como se fosse um slide de dados. E é bem recente, né? Dezembro de 2019 ainda é bem recente. Então é muito bom esse site.
E aí tem o total da população prisional, feminina e masculina. A gente vê aí que 4,94% é composto pela população feminina. A maioria que está presa, então, são homens. Outra coisa que a gente consegue ver nesse site também são os motivos que essas pessoas foram presas. Então, por exemplo, no total, a maioria foi presa por conta de. Então, aí no total, que abrange tanto homens quanto as mulheres, tá maior em azul. O azul é crimes contra o patrimônio. Então, a gente vê aí, né, que capitalismo, patrimônio é algo muito importante na sociedade. A segunda maior coisa no total é drogas. E a terceira é crimes contra a pessoa, assassinatos e por aí vai. E aí, enfatizando mais, nos homens a maior causa é contra o patrimônio e das mulheres já é o contrário. O primeiro é drogas e o segundo é crimes contra o patrimônio. Esse outro dado também é pra gente ver como tá crescendo conforme vai passando os tempos, vai crescendo e aumentando a quantidade de pessoas presas por ano. Ali nos últimos 2 tracinhos parece que estabilizou, mas não estabilizou. O último tracinho tá maior do que o antecessor. Outro dado importante, desse total, o maior aí que tá em roxo, é em regime fechado, mas eu quero dar atenção no azul, que o azul é presos provisórios, ou seja, a pessoa nem foi condenada ainda. Então ela não passou por um julgamento para falar, não, realmente ela é culpada por esse crime, vai ter que ter a sua punição. Não, então, 222.558, que equivale a 29,75% desse número total, não tem nem condenação, está preso e não foi nem condenado. E bom, agora falando um pouquinho mais das realidades, eu estava fazendo um curso voltado para serviço social e tinha uma parte que falava sobre o sistema penitenciário e principalmente o sistema socioeducativo. E aí tem uma assistente social, que foi ela que deu a fala dela, né, que é a Fernanda Granja, e ela é assistente social e trabalha na área socioeducativa durante 12 anos no Distrito Federal, e ela falou um pouquinho da vivência dela no socioeducativo. Então, vou falar aqui um pouquinho que é bem difícil. Uma coisa que ela deixou bem claro é que é muito difícil garantir o direito desses adolescentes, porque eles são muito marginalizados. Eles foram marginalizados antes de chegar nas instituições, eles são marginalizados lá dentro e quando saem, eles também são marginalizados. Uma coisa que ela deixou bem claro é que é muito difícil garantir o direito desses adolescentes, porque eles são muito marginalizados. Eles foram marginalizados antes de chegar nas instituições, eles são marginalizados lá dentro e quando saem, eles também são marginalizados. Então tem vários estereótipos em cima deles, tem preconceito, tem dificuldade de arranjar emprego, tem todo um problema complexo. Para os adolescentes existem as medidas socioeducativas e o principal objetivo dessas medidas é a ressocialização. Então, essa é uma das partes também que está difícil de acontecer no sistema, porque tem vários empecilhos. Então, ela fala que no regime aberto, para essa ressocialização acontecer, é algo mais fácil. Agora, já no regime mais fechado, que é na semi-liberdade na internação, já é bem mais difícil. Então ela fala que os adolescentes eles andam algemados dentro da instituição, eles olham olhando para baixo, andam uniformizados e ela falou também que existem práticas de tortura ainda nas instituições. Então tortura é uma violação de direito e ela como assistente social ela não pode deixar aquilo acontecer, o que é muito difícil porque os agentes também têm todo o preconceito contra aqueles adolescentes. E mesmo em privação de liberdade, eles têm alguns direitos, como por exemplo os estudos. Só que lá, na onde ela trabalha, ela falou que isso também é um problema. Por quê? Porque eles estudam dia sim, dia não. Isso antes da pandemia. Agora da pandemia, se não me engano, parou. Mas antes da pandemia, eles estudavam dia sim, dia não. E como que um jovem que estuda um dia sim, dia não, com faltas de recursos, vai conseguir passar na frente, por exemplo, de uma pessoa, de um adolescente que está aqui fora, que tem todos os recursos possíveis para estudar. E uma coisa que ela falou que eu achei muito importante foi assim: temos uma legislação que prevê a ressocialização do jovem, mas se a sociedade não estiver pronta, esse adolescente vai estar em uma prisão perpétua
porque ele vai sempre ser marginalizado por aquele erro que ele cometeu. E ela falou também que menos de 10% desses adolescentes cometeram crimes contra a vida. Então, a maioria tá lá por crimes contra o patrimônio. O furto, ela falou que tem casos até de furto de comida que o adolescente foi parar nessas instituições. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei aqui trazer um pouquinho sobre o sistema penitenciário, o surgimento dele, como ele está nos dias atuais, os problemas, porque assim, o que não falta é problema, né? Então, eu espero muito que tenham ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Ah, e tem muitos outros vídeos. Eu já falei aqui sobre desigualdade, capitalismo, mercado de trabalho. É só procurar aí que tem vários vídeos legais, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.